Olá, tocantinenses, de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Mais uma vez, com muita honra e alegria aqui, trazendo mais um episódio para esclarecer para você as leis aprovadas pelos deputados estaduais do Tocantins. Mais um episódio aqui do nosso podcast, A Casa é Sua Cast. Chega para cá, já aumenta o som da TV aí, porque hoje o assunto é importante. Hoje você vai aprender mais sobre uma lei aprovada, que tem uma importância muito grande aí para vários setores, e a gente tem informação importante sobre isso. Chega para cá e se embora, porque hoje o tema do nosso programa é a Lei 4.527. Ela é de setembro deste ano, uma lei recente, que é de autoria do deputado do União Brasil, Jair Farias, lá do Bico do Papagaio, né? Essa lei, ela institui a política estadual de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais. Tema importantíssimo, né? Estamos no estado do sol, como o pessoal diz, um sol para cada um, e a gente vai falar hoje sobre energias renováveis, que é um assunto importante para o nosso estado, para vários setores, hoje, na perspectiva aí dos produtores rurais. Embora eu não estou sozinha. Para discutir o assunto, tenho aqui 2 entrevistados de peso que vão poder nos ajudar a entender os impactos dessa lei aí na prática, né, para os produtores rurais e para a sociedade em geral. Aqui na minha frente, né, ele que é engenheiro ambiental e civil, é idealizador do programa Palmo Solar, o empresário Rafael Boff. Bem-vindo, Rafael, tudo bem? Tudo bem, como é que estão vocês? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite e quero parabenizá-la junto a todos da equipe por falar de um tema tão importante e dar publicidade a uma lei que pode fazer a diferença não só para o Tocantins e também ser vanguarda para todo o Brasil. Bacana, Rafael, obrigada. Faz tempo que eu vejo falar de você, do seu trabalho aí nessa área, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui também, aqui do lado do Rafael, ele que é engenheiro eletricista, é o Joane Facundes. É Facundes mesmo? Facundes. Bem-vindo, Joane, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa de vocês, né? E eu vim para complementar as informações, eu que sou engenheiro eletricista de formação, igual você falou. Toda a informação ela é bem-vinda ao pessoal, né? Tem muita gente que a gente vê que falta um pouco de conhecimento quando se trata de energia solar, de energia renovável, então a gente está aqui para complementar e agradeço pelo convite. Não, tranquilo. E uma coisa que, gente, que eu aprendi aqui antes de começar o programa dos bastidores, eu estava falando para ele, você é engenheiro elétrico, né? Daí eles explicaram aqui uma informação que é importante para você também, que na verdade muita gente fala errado, é engenheiro eletricista, não é engenheiro elétrico, né? Sim. O Rafael estava dizendo que é a mesma coisa de falar sair para fora, entrar para dentro, né? Exatamente. Pelo menos isso, né? Então, informação importante para você já aqui na abertura. A lei que nós estamos discutindo hoje, ela já foi aprovada e também sancionada pelo governador Wanderley Barbosa. O que diz, assim, no geral? A lei, ela tem o objetivo de estimular a geração distribuída de energia elétrica a partir de fontes renováveis, painéis solares e também de geração de biogás e biometano em unidades rurais. Eu já começo perguntando aqui para Rafael. Para começar, ponto inicial, o que são fontes renováveis de energia e por que elas são tão importantes para a sociedade em geral e para o setor produtivo em particular? Aqui, esse podcast, nesse momento, só existe, ele só acontece principalmente porque temos energia elétrica. Hoje é uma das principais demandas, junto com água e alimento, do mundo. E essa demanda, ela só aumenta. Se você perguntar numa residência, numa empresa, se as pessoas têm perspectiva de reduzir o consumo, não existe. Hoje é uma perspectiva de aumento e o país cresce diretamente proporcional ao aumento do consumo de energia. Aumento do consumo de energia significa aumento de renda, significa aumento de crescimento monetário, ganho de qualidade de vida. Quando você compra um ar-condicionado para colocar no quarto, na sala, isso não é um ganho de qualidade de vida? Sim. Então, essa evolução faz parte. E a gente precisa entender que, no mundo, o filé mignon ele tem cada vez sido menor. E a gente tem que buscar outras opções com o quanto a gente vem usando o aumento demográfico populacional, técnicas que sejam de reutilização de energias limpas e de baixo impacto. E as fontes são diversas. Para litoral, a gente tem a oportunidade da energia eólica, temos a energia solar. Acho que eu não preciso convencer ninguém que o Tocantins tem potencial para geração de energia. Estado do Sol, né? Estado do Sol. A gente tem outras fontes, que você citou muito bem do biogás. O biogás é uma energia que ela é subaproveitada, que se a gente linkar, por exemplo, com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi
promulgada em 2010, temos uma oportunidade de transformar, por exemplo, todos os nossos aterros sanitários, isso é para um outro debate, todos eles em transformação de energia elétrica. Palmas, por exemplo, fez um levantamento do qual eu fiz parte, que a transformação do resíduo sólido urbano de Palmas coletado teria capacidade para gerar energia para todo o nosso sistema de iluminação pública, todas as escolas, todos os hospitais estaduais e municipais, e ainda sobrar uma média de R$2 milhões mensal, que a gente hoje enterra isso em vez de utilizar. Ou seja, o potencial é imenso. Por exemplo, eu estive em Shenzhen, na China, recentemente, e lá, hoje, eles têm um potencial de gerar uma média de 5 milhões semanal de energia, com uma quantidade de lixo similar ao que a gente tem em Palmas. Entendi. E isso é uma tecnologia extremamente consolidada. A energia solar, ela é do século XIX. Nós temos quase 150 anos de plena capacidade de tecnologia firme. Não é uma novidade, não é uma invenção da roda e não é algo que está começando. A gente pode pegar exemplos mundiais que existem de grande sucesso e traduzir isso para uma execução e ser exemplo. Temos essa oportunidade. Muito bacana. Joane, nosso engenheiro eletricista, como é que você avalia hoje a relação custo-benefício para a implantação de um sistema de geração de energia renovável em uma propriedade rural, por exemplo? Hoje em dia, as propriedades rurais elas estão cada vez mais dependendo da energia elétrica, como o Rafael falou. Na verdade, toda propriedade, né? Principalmente estrutural rural, né? Com relação a substituições de máquinas agrícolas por pulverização a drone, que é carregado a bateria, e diversos outros tipos de tecnologia. Então, a gente vê um crescimento grande também nas propriedades rurais com relação à geração de energia. A energia fotovoltaica, ela, ultimamente, ela vem caindo o valor do material. Então, a gente tem uma acessibilidade maior a esse valor de material. A gente lembra de um tempo atrás, a gente falava assim, só quem tem dinheiro, quem é rico, que tem energia solar. E realmente, era basicamente isso. E hoje em dia, não. Hoje em dia está bem acessível. A gente já fez sistema solar para a gente que instala 4 painéis no telhado, um inversor pequeno, tem consumo de 400 kW por mês. Então, é bem acessível. Com relação à propriedade rural, geralmente o produtor rural ele está buscando ali um meio termo em onde ele busca economia, melhoria do processo dele de produção. Sim. Então, o sistema solar ela é um retorno financeiro também para ele, além de não poluir e diversos outros benefícios que tem o sistema solar, né? Entendi. Rafael, quais são os benefícios da geração de energia renovável para o meio ambiente, em especial para o setor agropecuário? É uma excelente pergunta e hoje uma das coisas que a gente mais enxerga como um bloqueio ao uso da energia solar seriam as pessoas ainda têm uma certa dúvida se funciona, se é útil, e isso vai tocar a minha geladeira, isso vai ser suficiente para o meu silo funcionar. Só um adendo a uma fala muito boa do Joanes, que é o seguinte, você lembra, quem é mais velho do que a gente, ele vai lembrar que, por exemplo, antigamente comprar um celular era uma coisa praticamente inacessível. A tecnologia é isso. Quando você ganha escala, o preço reduz. Isso é natural. E o preço caiu porque ganhamos escala. E quando o governo ele entra e toma a decisão de ajudar, que é, por exemplo, essa lei é um grande pontapé, é uma oportunidade de dar escalabilidade. Vantagens. Quando você produz a tua energia no teu local onde você consome, primeiro ponto, você reduz as perdas. Você não vai precisar de construir uma hidrelétrica longe, por exemplo, Belo Monte, que está a milhares de quilômetros daqui, essa energia é gerada lá, fazer linhas de transmissão, se tiver um problema de interrupção no meio do caminho, você não tem de onde gerar, gera um apagão, e você... Olha que interessante, Maju. Se você pensar hoje, qual que é a nossa principal fonte de energia hoje no país? A hidrelétrica. A hidrelétrica hoje depende principalmente de reservatório e chuva. Se não chove, os reservatórios abaixam. E hoje um reservatório ele é utilizado, Palmas é assim também, como todo lugar. Esse reservatório da hidrelétrica é o mesmo reservatório que usa para fazer a captação da água para a cidade. Se você baixa a água, você não consegue nem gerar e não consegue nem ter água suficiente para abastecer a cidade. Então, é um duplo problema. Se você pegar e fazer uma geração renovável, pontual, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir o uso da hidrelétrica e você vai desafogar tanto para a hidrelétrica quanto para o abastecimento da cidade. Então, é uma relação que só tem ganha-ganho e sem impacto ambiental paralelo. Essa é a primeira grande vantagem. Segunda, outra vantagem. Por exemplo, se você tem uma represa, uma grande represa na sua propriedade, se você instala
um sistema fotovoltaico, por exemplo, dentro da sua represa, você vai gerar sombra nela, vai evaporar menos a água e você tem capacidade, inclusive, de gerar energia protegendo a capacidade de litragem da sua represa. Novamente, uma relação ganha-ganha. E, na verdade, essa resposta sua é difícil ser curta, porque... Não, fica tranquilo. Não, porque é impressionante as potencialidades. Se você quiser que eu lixe a você as dificuldades e observações a melhorar, mas é porque é muito bom. Quando você fala em renovável, o nome já nos traz renovação. Ela é autogerível e ela se reconstrói ali no próprio ciclo. O princípio da sustentabilidade é você produzir e consumir local. Quanto mais você for em unidades independentes, melhor é. Então, se você gera e consome ali, você reduziu transporte, descentralizar, né? Descentralização do uso. Esse é um termo bacana. É isso, o debate está só começando, gente. A gente vai para o breve intervalo, já já estamos de volta. De volta aqui, continuando com o nosso episódio de hoje, onde a gente está discutindo a Lei 4.527, gente, que instituiu aí a política estadual de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais. Lei do deputado União Brasil Jair Farias. A lei tem dentre as suas diretrizes aí, pessoal, a defesa da sustentabilidade ambiental, social e econômica na geração de energia renovável, também o desenvolvimento e a adoção de tecnologias que resultem em ganhos de eficiência energética. Além disso, também aí a integração com políticas públicas federais, estaduais e municipais, e visando aí o aproveitamento racional dos recursos naturais renováveis. Dentre todos esses objetivos que eu falei, conforme consta na lei, tem aqui também a previsão da melhoria da qualidade de vida no meio rural, em especial os pequenos produtores e agricultores familiares. Nosso engenheiro que está aqui, engenheiro eletricista, né? Joane, me diz uma coisa, ainda tem muita desinformação quando se trata de energia renovável, né? E como a gente está falando em produtores rurais, em campo, mais ainda, né? Você, como engenheiro, nota que muitas vezes as pessoas deixam de se informar mais e buscar essa alternativa por falta de conhecimento? Na verdade, Maju, hoje em dia a vida da gente é uma correria absurda, né? Então, muitas vezes não é falta de buscar. Às vezes, na correria do dia a dia, a pessoa acaba deixando de lado buscar essa informação. Então, geralmente, quem tem interesse que vai ao fundo mesmo buscar a informação, ele obtém essa informação. É até interessante essa pergunta que você faz, porque muita gente fala assim, no Tocantins é um calor absurdo, vai gerar energia pra caramba quando eu instalar o sistema solar. Aí você fala assim, tá, mas o sistema solar não gera por causa do calor, ele gera por causa dos fótons, a luminosidade do sol. Então, você fala assim, o calor atrapalha, a pessoa já se assusta. O calor vai atrapalhar, gerar energia solar? Sim, o calor atrapalha, ela tem uma temperatura de trabalho ali. Então, na verdade, essa desinformação, eu diria que é falta de buscar mesmo e ter um tempo para esse tipo de situação. Referente a essa lei, a gente trata de diversos tipos de geração, né? Certo. Mas como o Rafael falou, a questão de geração eólica, por exemplo, é mais voltada ao litoral, precisa de ventos constantes, rajadas de vento não é interessante, falta de vento também não é interessante. Então, eu creio que aqui no Tocantins, uma das melhores seriam a biomassa, né? E também a energia solar, mas seriam basicamente isso. Nesse sentido, eu quero te perguntar, Joane, como as propriedades rurais que usam fontes renováveis de energia integram esse sistema à energia elétrica? Como é que funciona essa integração? No caso, você fala da concessionária de energia? Não, no caso das propriedades que usam fontes renováveis de energia. Muitas vezes usa algumas fontes, mas também tem o sistema elétrico, né? Como é que funciona essa integração? Sim, hoje a gente tem dois tipos prioritários de energia. Na verdade, são três, né? A gente tem um sistema híbrido, tem um sistema off-grid e um sistema on-grid, por exemplo, de geração de energia. Certo. Pode ser um sistema conectado na rede, né? Ou seja, ele tem a rede, recebe a rede da concessionária, então ele supre a necessidade de geração de energia dele em alguns momentos do dia e outros momentos ele busca da concessionária. Tem uma possibilidade de armazenamento, eu estou esperançoso com a evolução dos carros elétricos para a gente ter baterias de melhores qualidades para armazenamento de energia também, isso é importante.
E temos também um sistema híbrido, né, que trabalha em paralelo. Ele injeta na rede da concessionária, armazena, mas ele consegue funcionar com perfeito funcionamento. Eu diria ali o sistema de geração com a rede da concessionária, por exemplo. E ele traz um retorno financeiro absurdo, retorno de questão de conforto e melhoria de vida também, é um conforto muito grande. E é muito fácil essa integração do sistema elétrico de geração e a concessionária, o produtor. E o uso das energias renováveis, né? Isso. Rafael Boff, meu amigo, me diga como a geração de energia renovável no campo contribui para ciclos produtivos mais rentáveis e sustentáveis. De novo, uma pergunta muito pertinente. Maju, você que tem um trabalho belíssimo ali, inclusive de divulgação, que é o que melhor lhe cabe, que você faz com maestria ali no Jalapão, Sim. por exemplo. Acompanho e parabenizo. Obrigada. Maju, você consegue imaginar que em 2024, quase em 2025, segundo a ANEEL, temos quase 2 milhões de brasileiros que não possuem energia elétrica? Pois é. É um número muito alto. O Jalapão tem muita gente. E aí você pensa que a gente não está falando ainda de acesso à internet, a gente não está falando disso, a gente está falando de falta de energia elétrica. É o básico, né? É o básico da dignidade. Será que tem viabilidade você construir centenas de quilômetros de uma rede, de um fio, de um postezinho que vai com um fiozinho bem fininho, que vai no máximo ligar uma lâmpada e uma geladeira lá num rincão? Ou será que compensa você levar um kit de sistema fotovoltaico, instalar em cima do telhado dela e dar autonomia e dignidade àquela pessoa? Imagina uma pessoa que nasce, fez-se à luz, literalmente. Você dá integração a ela, ela ter conectividade. Eu fico brincando que, por exemplo, o Google, lá do Jalapão, é o mesmo Google de Harvard. Depende do que você digita nele. Essa produtividade é o acesso, o conhecimento, a informação. Não é a informação que vai nos dar o ganho. O que nos vai dar é como utilizá-lo e como dar oportunidades. É aquela história de você igualar todo mundo, não é na chegada, é no ponto de partida, todo mundo tendo as oportunidades de acesso. Como que eu vou pedir para uma pessoa fazer uma melhoria, beneficiar um determinado produto, seja para agricultura ou seja até para um artesanato, se eu não disponibilizo ele ter equipamentos elétricos para melhorar a sua produtividade? Hoje, produtividade está literalmente e diretamente ligado a você ter acesso a maquinário, a você dar escala aos seus produtos. Sim. A gente acabou de falar que a escalabilidade é o que fez o preço dos painéis solares baixarem. E você tem que ter demanda. Se as pessoas usam, o preço reduz. Então, você trazer as pessoas para o jogo, você jogar luz literalmente na vida delas e trazer elas a oportunidade de viver no mesmo pé de igualdade que nós temos. Conectá-la, trazê-la ao nosso mundo. Muito bom, muito bom. Joane, a mini e microgeração de energia é uma boa alternativa para o setor do agronegócio? Quais são os benefícios para os pequenos produtores? Explica um pouco melhor para a gente isso. Com certeza. Voltando um pouquinho no assunto que o Rafael trouxe aqui. Sim. No caso, um pequeno produtor que está deslocado de um centro de geração de energia, ele tem essa dificuldade de ter acesso à energia. Então, a gente trata de uma microgeração de energia, um sistema fotovoltaico que possa trazer energia para esse produtor rural, em uma situação de uma fazenda distante, por exemplo, a gente pensando assim. A gente torna possível, por exemplo, um projeto de irrigação, uma pequena irrigação para esse produtor, para ele poder produzir e vender esses produtos ou de alto consumo. Há diversos benefícios vai trazer para ele, não só a questão da irrigação, mas ele pode ter acesso a uma internet, por exemplo, e buscar estudos, conhecimento para poder melhorar essa produção dele e melhorar custos e desenvolver novas técnicas de produção. E questão de mini geração seriam, acho que, mais voltadas para os grandes produtores, né? Uma geração maior, para reduzir os custos de produção em si. Mas seria basicamente isso. Os dois níveis, eles atendem bem o produtor rural. Maju, me permite complementar? Claro, sim. O seguinte, por exemplo, temos vários projetos de irrigação
no Tocantins, de assentamento, temos o São João, temos Sim. projetos de Lagoa da Confusão, todos eles dependem principalmente da água. E essa água ela é movida, inclusive, com energia elétrica. Se você chegar hoje, além de óbvio da água, e perguntar a quem está lá, quem está assentado, quem trabalha, por exemplo, no São João, que é próximo, fazer uma entrevista, perguntar a ele qual é a sua maior dor de potencialidades a melhorar, tudo na vida tem a melhorar, a gente nunca está satisfeito, isso é importante. Sim. Nesse processo, ele vai te dizer que é a energia elétrica. E eu, por exemplo, já participei, já fiz sistemas de irrigação com pivô central, que um sistema desligado da rede, não dependendo da concessionária, sem nenhum acesso a nada, com 3, 4 milhões de litros de água diário, só movido a painéis solares, sistemas gigantescos de irrigação, movido a painéis. Você já pensou você fazer uma área sombreada, sem atrapalhar a área produtiva, colocando painéis solares, não pagando a conta de energia elétrica e transformando isso em benefício para... Se você não paga a conta de energia elétrica, não vai abaixar o custo? Se baixa o custo, o produtivo vai reduzir lá na ponta, que vai ter um alimento mais barato? Tudo isso é uma relação de ganha-ganha. Entendi. Dentro do que você falou, tem uma pergunta que eu coloquei aqui que eu acho interessante para os dois responderem, que é assim, vocês acreditam que para o setor produtivo agropecuário, o uso de fontes de energia renováveis é algo muito desafiador ou é uma tendência, considerando os benefícios? Eu acho que, talvez eu seja até meio determinista nisso, eu acho que se tornará a única opção. Hoje é uma opção, é um cenário, a gente parte para uma construção de um cenário crítico, que é cada ano mais quente, cada ano mais desafiador produzir energia e cada vez mais desafiador você ter opção para essas soluções. Então, cada um produzindo o seu e ajudando a desafogar os sistemas centrais, melhor. Toda vez que abre uma via em Palmas, uma nova rota se abre, não reduz o fluxo daquele local que era super congestionado, uma rotatória? Sim. É a mesma coisa. É você oportunizar a melhoria do fluxo. Entendi. Bacana. Joane, a operação e manutenção de um sistema de geração de energia renovável é muito complexo para um produtor rural, pelo menos que está começando, enfim. Quais são os cuidados que ele deve ter? Maju, na verdade, não tem nada de complexidade. A gente precisa igual a outra pergunta que você comentou, de buscar conhecimento, né? A gente sempre fala para o cliente ficar atento, porque, querendo ou não, é energia elétrica, então tem riscos, né, envolvido no sistema. Mas quando o trabalho ele é bem feito, ele não traz risco nenhum a quem está ali fazendo essa manutenção. Geralmente, a gente traz na propriedade rural algumas manutenções anuais por questão de falta de pavimentação, ele suja ali um painel solar, por exemplo, no caso de geração. Então, teria que fazer essa limpeza mais constante, teria que ter cuidados com a parte elétrica, né? Questões de conexões e tudo mais. Mas é uma coisa bem simples, né? E o custo é muito baixo, ou seja, o custo em si é mais na questão da instalação. Depois, na operação, o custo se torna quase que inútil no decorrer do tempo. E hoje tem linha de crédito específica para isso, por exemplo? Parece que está tendo, né? Alguns bancos têm. Eu acho que hoje... Eu diria com quase certeza que todos os bancos têm linha de crédito já voltada para o sistema solar. Para isso. Já voltada para a energia renovável, sistema solar. Inclusive, a gente consegue fazer simulações online hoje, onde o cliente não precisa nem sair de casa para poder fazer esse financiamento. Alguns bancos, pelo aplicativo, você consegue fazer, conversando com o gerente. Você não precisa sair de casa nem para assinar o contrato. Então, olha só, todos os bancos têm linha de crédito para isso. Que bom. Rafael Boff, para quem está nos assistindo, muitas vezes são produtores rurais, ou são familiares de produtores, ou tem um vizinho que é produtor, como os produtores rurais podem ser estimulados a adotar sistemas de gerações de energias renováveis no campo? Maju, eu não acredito que existam soluções universais. A gente precisa pensar a dor de cada produtor. Cada produtor tem o seu tamanho de propriedade. Às vezes ele tem uma dificuldade de ter uma reserva de água. Às vezes a água dele é uma represa. Às vezes ela é um poço. Às vezes ela tem que fazer uma tubulação, tem que fazer por gravidade. Sempre é caso a caso. Quando a gente fala assim, parece que é complexo, mas é muito simples. Você lembra a primeira vez quando você foi tirar a sua habilitação? Você tem que passar a marcha, olhar no freio e não sei o quê, e cinto de segurança. Parece que é muito complexo. Sim. Quando você foi comprar o seu primeiro smartphone,
Nossa, é muita função. Será que com 5 minutos você já viu que é muito simples? Foi. E explicar dá mais trabalho do que fazer. É verdade, é verdade. Então, o que eu estou querendo Pode. dizer é que, dessa forma, a pessoa não precisa ter medo de abraçar uma nova tecnologia. E a gente precisa sempre dar o olhar ao que está dando certo no mundo. A gente não precisa obrigatoriamente reinventar a roda. A gente pode se oportunizar, copiar bons exemplos. E a gente tem isso de sobra no mundo com tecnologia disseminada e firme há muito tempo. Bacana, é isso. Ao apresentar o projeto de lei que nós estamos discutindo aqui, o autor, o deputado Jair Farias, ele argumentou aí que sempre se preocupou com os grandes impactos ambientais e econômicos gerados aí pela vasta utilização de fontes não renováveis de energia. Por isso, ele propôs, então, a adoção de alternativas que gerem menos impactos ao planeta e também às populações. No caso específico aí do setor produtivo, o parlamentar Jair Farias acredita que a utilização de energia de fontes renováveis representa mais eficiência energética, menos custos para os sistemas produtivos e maior ampliação da oferta de energia no meio rural. Então, assim, o deputado Jair Farias, autor da lei, aí, ele também defendeu que a política de incentivo à geração de energia renovável seja ampliada em todo o Tocantins, né, e acompanha aí os avanços com relação aos diversos países do mundo. Agora, nas considerações finais, eu queria tanto que você, Rafael, quanto você, Joane, falasse como que vocês analisam o impacto dessa lei para, de fato, melhorar, né, o aproveitamento das energias renováveis no campo. Maju, primeiro, eu tenho convicção, e você pode acompanhar isso, que o produtor rural, independente do tamanho que ele tenha, ele não tem medo de investir. Implementos agrícolas, tecnologia, ele só precisa enxergar a viabilidade e quanto aquilo vai dar de retorno a ele. E isso é nítido. E parando 30 segundos para olhar a viabilidade econômica da energia limpa, ele vai se convencer e vai fazer isso na sua propriedade. Do ponto de vista da lei, uma das grandes vantagens que ela trouxe, que a gente não debateu aqui ainda, que é o momento agora, tem muita gente boa fazendo a mesma coisa sem conversar. Hoje a gente tem o nosso bem mais escasso, que é o tempo, que a gente chega ao final do dia, fez um monte de coisa, mas acha que não resolveu nada. Uma das alíneas lá da lei cita em fazer um cadastro e concentrar quem são todas as pessoas que estão fazendo e o que elas estão fazendo para criar um banco de dados que oportunize as pessoas a saberem quem são as pessoas. Hoje, por exemplo, eu tenho uma dor, eu, produtor rural, e eu não sei que existe uma pessoa há 10 anos resolvendo o meu problema, só que ele existe. E aí, às vezes, eu acho que aquilo não é possível pelo simples falta de conexão. O Estado, com a força que tem, esse ponto que foi colocado é muito importante. Se ele conseguir trazer mecanismos que agregue, juntar o banco de dados de quem resolve para informar quem precisa, e isso pode trazer um grande benefício. Por exemplo, temos um sistema S, temos todas as federações, que, de maneira integrada, se trouxermos isso nos dará oportunidade de unir forças. A primeira vez que a gente fez um evento Palma Solar, em 15 minutos deu 700 inscritos. Isso significa o quê? É uma demanda reprimida muito grande. As pessoas querem, só que elas não sabem que elas podem e elas não sabem que existe. Acho que esse é o grande ponto e esse é o grande legado que podemos fazer. Muito bom. Joane, o que você concorda com o que ele disse? Com certeza. O que ele falou foi muito bem colocado, né? E aí eu só tenho a complementar, né? Eu acho que quando a gente trata de leis em que traz o benefício para a população de modo em geral, onde a gente vai deixar de produzir energia por meios poluentes e traz essa geração de modo de energia renovável, quando a gente trata de energia solar, energia eólica e todo tipo de energia renovável, isso tudo é um benefício, né? Isso só de pensar assim já nos alegra, que tem alguém se importando com isso, né? Inúmeras vantagens tem essa lei, porque ela traz incentivo. Qualquer incentivo voltado para esse tipo de área, ele é bem-vindo. Como o Rafael falou da lei da Palma Solar, eu acho que é um dos únicos lugares que tem essa lei, né? Aqui em Palmas.
É poucos as cidades que têm. Vanguarda no Brasil. Vanguarda. Então, isso é um benefício. A gente vê que tem pessoas que se importam com isso. Num dia hoje que é tão correria que as pessoas acabam deixando muita informação de lado, muitas coisas de lado, a gente vê que tem gente se importando. E eu, ao ler a lei também, eu vi que tem situações de pesquisa, né? Apoio à pesquisa, isso também é importante para a gente trazer novas tecnologias para o nosso estado, para a gente investir onde a gente sabe que tem retorno. Isso tudo é de suma importância. Então, é sempre bem-vindo esse tipo de processo, essa lei, esse estudo que, com certeza, foi feito em cima desse finalização, que é a lei, né? Agora a regulamentação, né? Regulamentar e seguir os próximos passos para incentivar cada vez mais a geração e uso de energia renovável por produtores rurais aqui no Tocantins. Muito obrigada pela participação de vocês, sucesso aí nas atuações de vocês. Tocantins é o estado do sol, tem muito potencial e que isso beneficie cada vez mais as famílias, os produtores, quem precisa, né? E principalmente olhando aí também a questão ambiental, né? A questão sustentável, que isso também é um aspecto que deve ser analisado. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Vamos ficando por aqui. Hoje, essa lei importantíssima de autoria do deputado Jair Faria, de setembro desse ano, recém-sancionada pelo governador Wanderley Barbosa, e que institui, então, agora você já sabe, é lei no Tocantins aí, a política estadual de incentivo à geração de energia renovável por produtores rurais. Um abraço, obrigada pela audiência. Até a próxima.